Essa canção é sobre isso. Eu te convido a se expressar com liberdade. Inclusive, dá até para dar uma dançadinha aí onde vocês estiverem. Vamos cantar juntos ao Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minhas forças tentei, mas não consegui vencer. Estava caindo, desanimei. A estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer. Como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei. Eu vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava e o caminho eu encontrei. Levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Você é grato ao Senhor nesse dia? Então agradeça. Grato sou. Obrigada, Senhor, por fazer isso conosco. Ele me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Meu Salvador, grato sou. Obrigado, Jesus. Grato sou. Vou fazer isso mais uma vez para fechar. Ei. Grato sou. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria no meu coração e com gratidão que hoje aqui nos estúdios, minha gente, esse estúdio hoje tá chique demais. Vocês não fazem ideia. Que equipe linda. Quantas mãos aqui são necessárias, são tão importantes para que em cada encontro nossas distâncias sejam encurtadas e a gente possa aproveitar esse tempo aqui juntos. Obrigada a todo mundo que está aqui atrás dessas câmeras. Obrigada pela IBAB que se move, que se movimenta para que nossos encontros sejam possíveis e a gente se encontre aqui no IBAB Online. Mas olha, como eu estava dizendo para vocês, hoje esse estúdio está maravilhoso. E eu quero tanto que vocês recebam com alegria ela, que é uma irmã querida,
minha parceira ministerial também, e que tem uma voz que nos abençoa. A vida dela me inspira muito na caminhada. Seu testemunho, sua amizade, edifica muito meu coração, a minha fé. E o bom é que eu posso dizer isso também coletivamente, porque a vida dela nos abençoa, nos inspira no caminho de Jesus. E eu gostaria que vocês recebessem com muita alegria ela que vem para continuar cantando com a gente. Paola, chega junto. Ô, minha gente, quem tá aqui no estúdio dá pra ter uhul! Tá em casa, Paola. Oi, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Mateus. Eu sou voluntária no IBAB Celebração. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e cantar algumas canções adorando ao nosso Senhor. Má, obrigada pelo carinho. Você também me inspira muito, Pedro e a Radacinha. E a IBAB como um todo, meus irmãos aqui, tem sido uma bênção na minha vida. Sempre vou dizer isso por onde eu for. A IBAB é um grande presente de Deus na minha vida. E eu quero louvar o Senhor Jesus pela IBAB, por vocês que estão aqui com a gente, por esse dia abençoado, por esse ano, até aqui nos ajudou o Senhor. E ainda tem tanto para fazer. Até o dia 31 de dezembro, ainda tem muito tempo, né? Para a gente viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça sobre nós, por esse dia, por esse tempo, por cada irmão que está aqui no IBAB Online. Muito obrigada, Senhor, por cada família representada. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te damos honra e glória, Senhor. Muito obrigada. Aleluia.
consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e todo o poder ao nosso Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Muito obrigada. Obrigada, gente, por esse momento, de estar participando desse momento de louvor. Pastor Bruno, agora é contigo. Glória a Deus. Amém, pastor. Que alegria, hein? Que presente, hein, Bible Online? Olha aí, hein? Mateus, muito obrigado. Marcena, Paola, Renato tá aqui. Gente, essa nossa IBAB, essa é a nossa família, a nossa casa. Que alegria, eu tava ali atrás dos bastidores, louvando com vocês, só vendo os coraçãozinhos subindo na tela, vendo as mãozinhas levantadas. Isso é lindo demais. Gratidão a Deus. E como é bom a gente louvar a Deus, ter esse encontro que mesmo cada um estando em uma geografia, em um lugar... Quer ver? Coloca aí no chat agora de onde você está falando. Tem gente de Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Quem é aí Bible Online aí? Norte, internacional. Olha aí, coloca aí no chat. Até bom para que vocês possam já ir se conectando. E independente da geografia, o nosso encontro é na pessoa de Jesus. Quando estamos nele, nosso encontro é casa. E é sobre isso. E é tão lindo perceber
e vocês sabem, quando a gente começou a iBible Online, o grande desafio era justamente esse que nós estamos vivendo agora, de como uma comunidade online, ela pode de fato ser uma comunidade. E é lindo perceber que a iBible Online conseguiu e consegue, através da pessoa de Jesus, ser esse encontro de conexão, esse encontro de casa. E hoje, em nossa palavra, eu quero falar com você, eu sei que você aí da iBible Online gosta de anotar, né? Falar sobre uma fé que ela consegue abrir caminho. Eu não sei se você sabe, mas a gente vive hoje uma crise de conexão. E até paradoxal, né? Porque a gente vive em um mundo de tecnologia, em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas alegam que estão sentindo-se sozinhas. Em 2021, saiu uma pesquisa de um instituto internacional chamado Ipsos. E ele constatou, olha só, que 52% dos brasileiros disseram que a sensação de solidão aumentou nos últimos 6 meses. Então foram perguntados ali e falaram, nos últimos 6 meses eu senti mais solidão. Isso foi em 2021. 52% alegaram que sentiram uma sensação, aumentou a sensação de solidão. E aí, um outro dado, no ano seguinte, em 2022, o IBGE, ele fez o censo, e nesse censo constatou que os evangélicos no Brasil passaram de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022. Representando aí cerca de 47 milhões de brasileiros. Percebe aqui um paradoxo? Porque, veja, 52% dos brasileiros disseram que nos últimos meses sentiram-se mais sós. Ponto. E, ao mesmo tempo, o número de evangélicos cresce. Será que isso não causa em nós perguntas? Eu não quero aqui trazer resposta para essa questão, mas eu quero aproveitar esse cenário para a gente pensar. Como pode haver o aumento de tanta fé ao redor do nosso território nacional e ainda tanta solidão no meio dela? Aumenta o número de evangélicos, mas também aumenta a sensação de solidão na população. Pois hoje, diante desse cenário, dessa constatação social, eu quero trazer para você, iBible Online, uma mensagem que tem como título A Fé que Abre Caminho. E essa mensagem ela tem como objetivo a gente abrir caminho de relacionamento, caminho de conexão com Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. É um episódio muito conhecido. Eu tenho certeza que você, em algum momento, você ouviu essa mensagem, você já estudou essa passagem. E hoje eu quero trazê-la sobre essa ótica, para a gente aprender ações da fé que abre caminho. Marcos 2, verso 1 ao verso 12, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Lotou a casa.
e ele lhes pregava a palavra. Verso 3, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, o que eles fizeram? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso 8. Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua marca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, verso 11, eu lhes digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, surpresos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nós lemos Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Essa passagem conta esse fato onde Jesus estava em uma casa. Imagina isso hoje em dia, hein? Imagina se você descobre que tem uma casa na sua cidade em que Jesus está nessa sala pregando, ensinando. O que ia acontecer? Espero que o mesmo movimento aqui, né? Ia lotar, todo mundo ia sair de suas casas, a cidade ia ficar vazia, porque todo mundo ia querer estar nesse cômodo onde Jesus estava. E é isso que acontece. Jesus está em Cafarnaum e ali ele começa a explicar sobre a palavra, a pregar. Diz a Bíblia que lotou aquele ambiente, uma multidão estava ali. E de repente, surge 4 amigos, 4 pessoas carregando, você pode imaginar, um paralítico na sua maca, na sua cama, porque ele não conseguia se locomover. E eu não sei você se já teve essa experiência, né, de chegar em um lugar lotado, mesmo você não sendo paralítico, já é uma dificuldade você entrar. Imagina aquela pessoa paralítica que não consegue andar por conta própria, querendo ter acesso a Jesus. Mas aquela multidão estava impedindo, estava atrapalhando o acesso daquele homem. Não havia naquela casa política de acessibilidade, né? Mas aqui a gente encontra algo muito importante. Essa fé que abre caminho, ela nos traz uma ação prática. Porque a fé que abre caminho, ela ensina a gente a carregar quem não consegue andar. Aqueles 4 homens carregando aquele homem na maca, paralítico, talvez ali eles pregaram o melhor sermão da vida deles, sem dizer uma única palavra. Nós temos aprendido aqui na IBAB Online e falamos já muitas vezes que o melhor sermão em certas ocasiões se dá quando você entende que o reino de Deus te chamou para você ser mão. Ser mão, estender a mão. Esse é o melhor sermão que existe. O reino de Deus tem muito mais a ver do que um percurso
recurso do que tão somente um discurso. Então aqueles homens, aqueles amigos, fizeram uma força-tarefa e falaram: hoje nós vamos te levar até Jesus. E há dias em que a gente precisa desse tipo de amizade. E em um mundo com tanta multidão, a gente pode ter 10, 50 mil seguidores no Instagram, mas às vezes é melhor ter amigos que dá para contar na palma de uma mão. Eu lembro da canção do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu não quero ter, não. Porque não tem como você ter 1 milhão de amigos. Quiçá 4. Porque na fé que abre caminhos, as amizades, as relações de amor, de atitudes, estão cada vez mais raras. E aqui a gente aprende isso. Eu não sei você aí, Bible Online, hoje você está aqui com a gente, você que está ouvindo essa mensagem, e talvez há dias em que a fé, ela exige da gente esse tipo de exercício. E às vezes o fato de só a gente continuar empurrando alguém, incentivando alguém, levando um amigo, ainda que ele não tenha força por si, mas ali a gente consegue ser mão na vida dessa pessoa. A fé que abre caminho é uma fé que ensina a gente a caminhar com alguém, mesmo quando o chão não existe mais. É isso que eu aprendo aqui com esses 4 homens, com esse homem na cama. Porque há dias em que ser levado já é um milagre. Já é um milagre. E em uma comunidade é tão importante a gente buscar viver isso. Lembra do dado que eu trouxe no início da mensagem? Cerca de 52% de brasileiros já disseram que se sentem sozinhos. E ao mesmo tempo, nesse cenário de solidão, é um cenário onde cresce a fé evangélica. Isso nos mostra que pode ser um indício que a gente está perdendo de vista o que de fato é o que interessa, que é a caminhada de amizade. A fé que carrega quem não consegue andar. Amém, Bible Online? Segundo ponto, olha que interessante. Aqueles homens chegam com a maca, você imagina, cada um levando em um lado, né? Aquela força-tarefa. E aí eles encontram um obstáculo. A Bíblia fala que no verso 4, olha só, não podendo entrar para ver Jesus, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Percebe que o motivo era esse. O problema não era Jesus. Jesus está lá, acessível, vinde a mim. Mas havia uma multidão entre aqueles homens e Jesus. Havia uma multidão entre o homem paralítico na cama e Jesus. E a Bíblia fala que, vendo esse empecilho, eles falam, quer saber? Vamos dar um jeito, porque eu não saí de casa à toa. Eu não cheguei aqui à toa. Olharam e perceberam. Telhado. Vamos remover a parte da cobertura e começaram... Você pode imaginar a cena? A descer aquele paralítico. Se você já assistiu aí o filme Missão Impossível, né? Aquela cena clássica dele descendo do teto para não encostar nos alarmes, né? Eu posso imaginar que a canção, né? Tan, 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 e aquele paralítico descendo. E aqueles 4 homens com suas forças bem divididas, porque se um puxa forte, o cara cai. Então eles foram um trabalho em equipe. Porque a fé que abre caminho é uma fé que sabe dosar a força, saber a forma. E começa a descer aquele paralítico até Jesus pelo teto. Pois a segunda ação que eu aprendo aqui é que a fé que abre caminho é uma fé que remove tudo aquilo que impede o encontro.
A fé que abre caminho é uma fé que remove o que impede o encontro. Isso é muito sério, porque a gente pode estar no meio daquela multidão e eu e você, olha só, estamos lá para ouvir Jesus, mas ao mesmo tempo atrapalhando quem também precisa ter acesso a Jesus, mas não é como a gente, por conta de alguma peculiaridade. No caso aqui, um homem paralítico. Pois a fé que abre caminho em Bible Online é uma fé que está atenta a todo tipo de obstáculo que pode impedir o acesso ao encontro. A fé que não abre espaço para o outro, que não cede lugar para o outro, infelizmente já deixou de ser fé há muito tempo e virou um clube, onde eu paguei meu ingresso, entrei, estou sentado na minha cadeira, quero assistir. E quem está fora não pode entrar. Aqueles homens desbravaram um caminho. Porque a fé faz isso, a fé ela é criativa. E criatividade não tem a ver com você querer inventar a roda toda hora. Tem a ver em você encarar a realidade e nessa realidade você perceber possibilidades onde ninguém está vendo. Telhado, quem imaginou no telhado? Pois aqueles homens, aquela fé que eles carregavam, que abre caminho, é a fé que faz caminho no deserto. É a fé que faz que no meio de um rio seco venha um manancial de águas. E às vezes, a gente pode estar tão acostumado com a multidão, a gente pode estar tão anestesiado com ela que a gente não está percebendo quem está do lado de fora e não está conseguindo entrar. A Bíblia ela fala sobre uma fé que é capaz de olhar para a montanha e falar: montanha, precipita-se ao mar. Jesus fala sobre isso, a fé que remove montanhas. E às vezes a gente quer essa fé que remove montanhas, mas muitas vezes a nossa motivação para remover montanhas é só para mostrar a força da fé. E não deveria ser essa a nossa motivação. Muitas das vezes a nossa motivação está no espetáculo, porque imagina como deve ser algo espetacular, uma montanha, você olhar para ela e dizer: montanha, pula no mar. Aí imagina, ela caindo, aquele mar virando uma onda gigante, você olha como eu sou poderoso, tá vendo? Eu mando e desmando. Mas aqui Jesus está nos ensinando outra coisa, porque muitas vezes no caminho do seu irmão, na estrada da vida dele, na caminhada, há uma montanha de obstáculo. Pois a fé que remove montanha deve ser a minha motivação para remover essa montanha, desde que essa montanha esteja sendo um obstáculo no caminho do meu irmão. Aí eu faço questão de removê-la para que o meu irmão tenha caminho e pista livre. Pois a fé que abre caminho é a fé que remove o que impede o encontro. E essa fé é poderosa para remover montanhas de obstáculo. E às vezes, eu e você, em algum momento, pode ser essa montanha que está impedindo as pessoas de chegarem até Jesus. Às vezes a gente pode estar tão distraído que não percebe que estamos sendo aquilo que impede outros de chegar a Jesus. Por exemplo, as nossas montanhas de opiniões, as nossas montanhas de conversas fora da hora, nossas montanhas de ideologias, nossas montanhas de preconceito, vai só amontoando, vai só colocando dificuldade. E a gente perde de vista o essencial. Pois aqui eu aprendo nesse caminho que aqueles homens, eles desbravaram pelo telhado, que muitas vezes a gente, por estar distraído, acaba sendo quem mais atrapalha
o acesso a Jesus. Mas em Bible Online, a boa notícia é que o Espírito Santo, Jesus, nos chamou para a gente ser quem abre espaço para os outros ver Jesus. Que a sua vida seja isso. A sua vida deve ser uma vida que está ligada e conectada às multidões e montanhas que estão atrapalhando aqueles que não conseguem chegar até Jesus. E você ser esse facilitador do reino de Deus. E você ser essa pessoa que não se conforma, que fala, não, peraí, Jesus é para todo mundo, ninguém tem que ficar de fora. Só que às vezes, a gente está tão distraído, a gente se perde dentro da casa onde Jesus está. Pode acontecer da gente se perder dentro da casa de onde Jesus está. Porque a gente está mais preocupado em ocupar espaço do que ceder espaço. E aí, a gente aprende aqui que há uma fé que gera amizade, que me ajuda a carregar quem não consegue andar, uma fé que me dá senso de comunidade para remover o que impede o encontro. Tudo isso aqui pode ser, essa casa aqui pode ser o mundo hoje, o Brasil hoje, onde tem uma multidão, mas ainda assim tem gente que está se sentindo sozinha. Por quê? Porque essa contradição, sozinhos na multidão, porque talvez a gente está como essa multidão aqui na casa de Jesus, só preocupado com o nosso espaço e não tão preocupado em abrir espaço para quem está fora. Amém, Bible Online? Tá fazendo sentido aí para você? Coloca aqui no chat, quero saber se você está acompanhando o raciocínio e se essa palavra está conectando aí, está reverberando no seu coração. Porque a gente aqui tem como desafio ser essa comunidade que abre caminho. Somos uma multidão, literalmente. Mas a multidão traz muitos riscos. De mesmo na multidão a gente está só. Amém. Que bom que está fazendo sentido para você. Que bom. Louvado seja Deus. E aí o texto segue. Quando aquela cama, aquela maca, ela desce, Jesus em nenhum momento desaprova. Imagina, Jesus preocupado com a liturgia, vocês estão estragando aqui o telhado, vocês têm que esperar a sua vez. Não, Jesus vê aquilo como sendo um ato de fé, de ousadia, e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Só que olha que interessante, porque no meio da multidão tinha gente cochichando, que estava ali só para ver qual era a de Jesus, estava ali não buscando um relacionamento genuíno, mas para julgar Jesus. Talvez era muito mais fácil esses que estavam julgando Jesus dizendo, por que esse homem fala perdoado está o seu pecado? Isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar. Mas eles estavam ocupando um lugar que talvez se ele saísse, aquele paralítico conseguiria entrar. E às vezes é isso que acontece. Muita gente que está na sua religiosidade, no seu jeito de ver a vida, no seu jeito de ver Deus e tentar projetar esse jeito como sendo o único certo, acaba servindo de bloqueio para aqueles que de fato, genuinamente, com sinceridade, estão querendo chegar até Jesus. Aí Jesus, percebendo aquele cochicho, fala, vocês estão aí questionando a minha autoridade? Então, para vocês saberem que além de perdoar pecado, eu também posso curar o corpo. O coxo, paralítico, levanta, anda, pega a tua maca e vai para casa. Jesus cura aquele homem. E todos ficam estarrecidos, começam a glorificar a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Pois aqui eu aprendo a terceira ação que a fé que abre caminho nos ensina. Além dela carregar quem não consegue andar, além dela remover
o que impede o encontro, aqui eu percebo uma fé que levanta, mas ao mesmo tempo não esquece de onde veio. E aqui é um detalhe muito interessante. A Bíblia fala que Jesus cura aquele paralítico. Aquele paralítico chega carregado numa maca. E agora ele é curado e sai carregando a sua maca. A maca tornou-se uma espécie de um altar ambulante da graça de Deus. Por onde aquele homem agora passava, andando, carregando a sua maca, as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, não era o paralítico? E ele agora está andando com a maca onde ele ficava deitado. A maca, que antes era um lugar de vergonha, de incapacidade, agora tornou-se em algo que faz ele lembrar da gratidão do que Jesus havia feito na vida dele. Porque o Jesus que fez ele levantar, fez ele também não se esquecer de onde ele veio. E aqui está um X da questão. Porque às vezes a gente se esquece de onde Deus nos tirou. E quando a gente se esquece que Ele me tirou lá da lama e me colocou agora assentado nas regiões celestiais com Ele, eu falo, eu estou aqui e agora eu não quero saber de quem não consegue estar aqui também. Mas será que Deus me colocou assentado nas regiões celestiais com Ele para eu ficar de camarote? Ou para que agora nele eu possa ser um canal para também trazer pessoas para esse lugar? A maca é um lembrete. Jesus poderia muito bem, levanta, volta para casa, deixa a maca aqui. Não, levanta e leva a maca. Porque a maca vai ser um altar portátil da graça, da minha graça na tua vida. Todo mundo vai olhar para você e vai ver o que eu fiz na tua vida. Meu irmão, o reino de Deus é um reino sempre onde vai ter gente carregando alguma coisa. Reino de Deus é reino de carga. Não é carga pesada, mas é um fardo leve. Reino de Deus é um reino onde a gente, ora está carregando quem não consegue andar. Ora está sendo alguém que está carregando uma marca para lembrar do que Deus fez em nós. Aquele homem virou um testemunho ambulante. E isso começou a abrir caminhos na vida dele. Porque agora era mais ou menos assim, aquilo que você tinha como dor, você agora leva o que te doeu, não como mais um fardo, não mais como um peso, mas como uma lembrança. Uma lembrança de onde a graça te encontrou. Por isso que aquele homem saiu com a maca. Porque a fé que levanta é a fé que não faz a gente se esquecer de onde a gente foi levantado. Porque quando você se lembra de onde você foi levantado e por que você está levantado hoje em pé, você ajuda a levantar outros. Isso é reino de Deus. Você tem a responsabilidade agora de também levar esse testemunho para ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente começa a ficar se achando muito, sabe? Tô aqui na multidão, julgando Jesus. Ninguém entra aqui porque eu tô com acesso exclusivo. Acesso VIP. Aquela galera tava com acesso VIP. Tô me achando. Aí vem a graça de Deus e me faz lembrar de onde eu fui achado. Quando eu lembro onde eu fui achado, eu não fico me achando. A maca é isso. Volta com a maca. Porque você nunca vai esquecer de onde você veio, porque agora que você que foi carregado vai carregar a maca para ajudar outros também a carregarem uns aos outros até Jesus. Toda vez, IBAB Online, anote isso aí. Se quiser até postar aí nos stories, marca aí o nosso encontro e marca essa frase. Porque toda vez que alguém é carregado, toda vez que alguém é carregado, Jesus se torna visível de novo. Toda vez que alguém é carregado, Jesus se torna visível de novo. Isso é reino. Isso é o Evangelho. E esse é o desafio que a gente tem como comunidade em um mundo, em um cenário onde cresce a fé evangélica e ao mesmo tempo aumenta o sentimento de solidão. Porque pode ser que a nossa multidão esteja deixando de fora as relações e a gente só está pensando em si, preocupado em ocupar espaço, mas não preocupado em dar espaço para aqueles que precisam estar em Jesus. Eu não sei se diante dessa palavra
Com quem você se identifica? Porque pode ser que você seja o paralítico. E para isso, a minha oração, a nossa oração, seja uma oração: Senhor, me levanta. Senhor, me coloque em uma relação onde eu tenha amigos, porque eu não consigo andar sozinho. E pode ser que hoje o teu milagre foi alguém te chamar para esse encontro aqui. Pode ser que o milagre pode ser você mandar o link dessa gravação para alguém que está prostrado. E nesse dia você foi um amigo que empurrou, levou a pessoa para Jesus. Pode ser, talvez, que você seja um daqueles 4 amigos. E, gente, não é fácil, não. Porque estes precisam de fortalecimento, de força. E você hoje possa estar carregando algumas marcas, algumas pessoas que chegam até você com um problema, com uma situação, que o Espírito Santo renove a tua força, meu irmão, para que você seja essa pessoa que carrega essa pessoa na maca e encontra um caminho para ela chegar até Jesus. Eu posso ser o paralítico, que preciso me levantar. Eu posso ser o amigo que preciso de fortalecimento para ter força para carregar. Mas talvez, com tantos anos de evangelho, nessa multidão brasileira que cada vez cresce, cerca de 27% da população evangélica, ou seja, uma multidão que, muitas das vezes, como aquela multidão na casa em Cafarnaum, está atrapalhando, está criando um obstáculo. E tem que ter muita humildade para reconhecer que a gente pode ser alguma vez essa multidão. Mas que essa palavra me ensine a abrir espaço. Senhor, se eu sou uma dessa multidão, me ensina a abrir espaço. Que eu abra espaço, abre alas, porque o paralítico quer entrar. Abre alas porque o excluído quer entrar. Abre alas porque o ferido quer entrar. E será que a gente está disposto a ceder espaço ou está mais preocupado em ocupar espaço? Eu posso ser o paralítico, eu posso ser um dos amigos, eu posso ser a multidão. Mas a minha oração e o meu desejo aqui em Ibabe Online é que a nossa fé em Jesus, a minha fé, a sua fé, ela seja uma fé que abra caminho. Abra caminho para mim e abra caminho para quem não consegue chegar por conta própria até Jesus. Amém? Amém, Ibabe Online? Eu quero nessa hora orar e meditar dentro disso tudo, porque, volto a dizer, talvez o maior risco aqui, o maior risco que nós temos em comunidade é no meio da multidão. A gente está muito preocupado em ocupar espaço e não percebe que nessa a gente está esquecendo de abrir espaço. Que a nossa fé seja uma fé que abra caminho. E que a gente tenha intencionalidade, porque o que aqueles amigos fizeram foram ser bem intencionais. Vamos abrir o telhado, abrir caminho onde não existe, para que a gente possa chegar até Jesus, para que possa ter relação. Ou seja, vamos gerar um incômodo, porque imagina, abrir o telhado, caiu um monte de coisa, talvez se fosse hoje era telha, né? Caiu palha, sujou. Foi um incômodo por conta de uma multidão acomodada. Porque talvez era só um outro sair que o caminho se abria. Mas às vezes há incômodo que vem para tirar, para desestabilizar a nossa religiosidade acomodada. E aí? Que essa fé em você possa fazer você abrir caminhos para que todos possam acessar Jesus. Amém, Ibabe Online? Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, te clamamos, Pai, e nos colocamos diante dessa palavra, dessa constatação em que a gente vive em um cenário onde a fé cresce,
mas ao mesmo tempo a solidão também. E talvez, Jesus, isso nos chame a repensar a maneira como nós temos vivido essa fé. Uma fé que só se preocupa consigo não é a fé do Senhor, porque a fé que vem do Senhor nos dá um senso de comunidade, de que existe vida além do nosso próprio ego. E Jesus, eu quero nessa hora, Pai, colocar diante de Ti esse meu irmão, essa minha irmã, que pode ser que o desespero, o desânimo, a desesperança bateu o teto da sua vida, mas nós aprendemos que no Senhor há uma fé que abre o teto e aquilo que era o limite se torna o meio pelo qual a tua provisão chega. Quando o desânimo bate o teto, a tua fé abre o telhado, Pai, e faz com que o novo do Senhor venha. Quando o quarto escuro da solidão, da depressão, da angústia, ele vem, o Senhor abre uma fresta, abre um buraquinho onde a luz vem e traz vida e faz tudo novo de novo, Jesus. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós pertencemos a esse reino, um reino de amigos, um reino que carrega o outro, e toda vez que somos instrumentos do Senhor para carregar alguém, o Senhor se faz visto novamente, como naquele episódio, Pai, onde esse paralítico foi carregado e o Senhor foi visto, que possamos aprender isso, Pai. Quando carregamos o outro, o Senhor sempre é visto, Pai. Livra-nos de nós, livra-nos daquele espírito religioso que fica questionando, fica preocupado em estar ocupando espaço, para que possamos ser pessoas que estejamos atentas ao que acontece ao nosso redor, porque pode ser que a gente precise abrir espaço, Pai. Isso é o teu reino, Pai. O seu reino é um reino que descansa naquilo que João Batista disse ao ver o Senhor. Convém que ele cresça e eu diminua, Pai. Isso quer dizer apontar o caminho, servir de caminho para aquele que é o caminho. Senhor, que possamos viver no Senhor, que é caminho. E quando estamos no Senhor, que é caminho, a nossa vida também se torna caminho para que outros cheguem no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Se há entre nós pessoas que precisam se levantar, levantem-se. Se há entre nós pessoas que precisam ser fortalecidas para carregar outros, fortaleça, Pai. E se há entre nós pessoas que precisam levantar a mão e dizer, está na hora de eu dar o lugar, porque eu estou ocupando o lugar daqueles que precisam chegar a Jesus, que haja essa percepção. E que cada um de nós, Pai, possamos caminhar com uma maca, que aqui pode ser um testemunho daquilo que o Senhor fez em nossa vida, porque nossas experiências, nossas feridas cicatrizadas, sim, se tornam em altares ambulantes onde a Tua graça é anunciada, Pai. Aquele cara carregado passou a carregar, porque isso é reino de Deus. É sempre a gente estar carregando alguém ou algo para levar até o Senhor, de forma leve, amorosa e sempre com compaixão. Assim oramos, assim pedimos, dai-nos essa graça, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Bible Online? Amém? E aí, bora viver essa fé que abre caminho? Que você, aí onde você estiver, você possa encontrar os telhados que precisam serem abertos em cada relação, porque você precisa encontrar uma igreja que cabe numa mesa. Isso é ser igreja. Sim, é maravilhoso. Vamos continuar aqui nos reunindo em multidão. Isso faz parte, mas não é o fim. O fim é a gente ser acessível e dar acesso a Jesus. Que a nossa comunidade seja uma comunidade onde a gente ceda espaço. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso encontro de palavra e louvor. E eu quero te convidar, ao longo da semana, lá na nossa comunidade do WhatsApp e nos stories do Instagram, a gente vai compartilhar nossa nuvem de oração.
Você sabe que nós temos esse movimento de oração. A nuvem de oração, onde você pode preencher um formulário colocando o seu pedido de oração. E não só a gente ora em nossos encontros de palavra e oração, mas nossa equipe intercede por você, conhecendo a sua história pelo seu nome. Isso é uma forma da gente abrir telhado no meio dessa nuvem de conexão, para que você, de fato, sinta-se acolhido e que você também possa ser uma resposta de oração na vida de tantos e tantas pessoas que você tem se conectado aqui nesse ambiente da IBAB Online, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Hoje é quinta-feira, domingo estaremos juntos aqui em nossas celebrações com uma multidão. Mas lembrando que no meio dessa multidão há espaço para conexão. Deus abençoe sua vida, IBAB Online. Estamos juntos!